Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra classe de língua espanhola. Mas antes, vamos dar um oi, um olá para o Natan. Olá, Natan! Seja bem-vindo à nossa aula. E vamos começar, pessoal. Olhem lá. Primeiro, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto, reconhecer e utilizar as variedades linguísticas, perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura. E aí, vamos seguir então. A saber, olha só, vamos a ver. Ser un cara dura, no tener pelos en la lengua, meter las narices en algo, decir algo con la boca pequeña, ponerse hasta las cejas, comer con los ojos, estar hasta las narices, hacer algo regañadientes. Sem pelos em la língua. Nossa, sem pelo na língua, o que será? O que será, gente? Que parece para vocês essas expressões? São expressões. E as expressões, elas não têm tradução literal, né? Como assim? Não ter pelo na língua, né? Eu traduzi, mas ela não dá para entender. Por quê? Porque é uma expressão. Bueno, son dictados populares, expresiones idiomáticas, es una variedad lingüística, certo? Depende muito do lugar, do local, da região, ok? É uma expressão idiomática, sem tradução literal. Vamos a seguir, vamos a compreenderlas. Dictados populares. Agora nós vamos entender o que cada uma delas quer dizer. Seu significado. Ser um cara dura. Nunca quiere pagar, fura fila. Né? Ser cara dura, um cara de pau. ¿Sí? No tener pelos en la lengua, muy sincera. No tener papas na língua. Não tener papas na língua. Tá em português aqui. Não, você fala sem pensar, vai falando. Sabe aquela pessoa que não para de falar e acaba falando o quê? Não há necessidade, certo? Poner-se hasta las cejas, comer ou beber exagerado, estar até a tampa, aquela pessoa que come até o fim, assim, de acordo? Comer com los ojos, não conseguir terminar a comida, ter o olho maior que o estômago, sabe? Que você tá com tanta fome que você esquece que você não vai conseguir comer aquilo. Então, você come com os ojos, come com os olhos. Estar hasta las narices, assim, ó. Estou farto. Estou hasta las narices. Passou do nariz. Aqui, ó. Cansei. Cansado de algo ou alguém. De saco cheio. De acordo? Decir algo com a boca pequena. Decir algo com a boca pequena. Falar da boca para fora. Falar assim, qualquer coisa assim. Ou até coisas que não deveriam. Hacer algo al regañadientes. Sem querer hacerlo realmente. Você faz algo sem querer. Meu Deus, não devia ter feito isso. Por Deus. De acordo? Então, aqui com vocês as expressões idiomáticas. A saber, los dictados populares y la variedad lingüística. Vamos a mirar aqui, Mafalda. La pobre ha contraído el temor de tener pelos en la lengua. Ela contraiu essa enfermidade, não tem pelos na língua, fala, hasta los codos. Sim? Se transmite de generación en generación. Son universales o regionales, son criadas en tiempo, espacio y situación de uso, son cristalizadas por la cultura. Certo?
Então, de geração para geração, são universais, regionais, certo? São criadas no tempo, espaço, situação de uso e são cristalizadas pela cultura. O que pode acontecer, vamos pensar aqui no Brasil, vamos pensar aqui no nosso país. As expressões, elas também mudam de região para região, certo? E é o que acontece também na língua espanhola, de acordo? E outras coisas, elas podem ficar assim obsoletas, tá? Às vezes você aprende uma expressão idiomática, chega em outro país, vai usá-la, ninguém entende, porque já passou o tempo dela, certo? Como nós sabemos, a língua está sempre em movimento e acompanhando toda uma geração. De acordo? Vamos a seguir? Los dictados, sí, seguindo. Usan lenguaje coloquial, ironia e humor, formam parte da cultura, se referem à vida real, são conotativas, tudo que eu falei. Linguagem coloquial, do dia a dia, parte da cultura, de uma história, se refere à vida real, certo? São conotativas, o porquê? Porque não tem a tradução literal daquela expressão. De acordo? Vamos a seguir, então. Agora, a nossa primeira atividade. Vamos a ler a tira de Gaturro para contestar as próximas questões. A diente regalado no se mira el caballo. Ladra que muerde no perro. En mosca cerrada no entran bocas. Al que ayuda a Dios lo madruga. En casa de cuchillo, herrero de palo. En todas habas se cuecen partes. Ñaki. Blu, 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 blu. Al mal tiempo, buena cara. Ahora sí, tenía un poquito desordenadas las ideas nomás. Entonces, a gente leu a tira. O que vocês perceberam? Vamos a seguir. Vamos a ler a tira de Gaturro para contestar las próximas questões. De acordo com Ágata, como concluir los proverbios dichos por Gaturro? ¿Qué te pareces ordenarlos entonces? Organizá-los, cambiado as palavras deslocadas? Então vamos entender, gente. Essas expressões, elas estão desordenadas, estão desorganizadas. Vocês vão ter que organizá-las e depois entender o que cada uma dessas expressões significam. De acordo? Então, espero vocês. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, vamos ver as respostas? Primeiro, aqui, la pregunta. De acuerdo con Ágata, ¿cómo concluye los proverbios dichos por Gaturro? Desordenó cambiando el orden de dos palabras de cada dicho popular, certo? Ele desorganizou, mudando a ordem das palavras de cada dito popular, certo? La segunda pergunta. Perdona. ¿Qué te parece ordenarlos entonces? E depois vamos entendê-la. Aqui, 2. A caballo regalado no se le mira el diente. Perro que muerde no ladra. En boca cerrada no entran moscas. A quien madruga, Dios ayuda. En casa de herrero, cuchillo de palo. Em todas partes se cuecem habas. Certo? Então, aqui nós organizamos. De acordo? Fizeram isso aí no caderno de vocês? Agora nós vamos entender cada expressão. Certo? Compreendiendo. A diente regalado no se le mira el caballo. Então, a caballo regalado no se le mira el diente. Quando se recibe algo como regalo, no se debe buscar defecto o aspectos negativos, tampouco criticar lo mismo. Está dizendo que o cavalo que você ganha, você não olha os dentes. Tem uma expressão essa em português. Que você, quando você ganha um presente, você não vai ficar, ai, não gostei, ai, que feio. Você não vai criticar. De acordo? Vamos a seguir. 2. Perro que muerde no ladra. Una persona que habla demasiado, discute mucho, no será una persona de acción y por eso no cumple com suas ameaças. Cachorro que morde, cachorro que late não morde. Tem uma expressão assim em português. Quer dizer assim, pessoa que fala muito, eu vou fazer isso, eu faço aquilo, que conta muita vantagem, geralmente ela não cumpre o que fala. De acordo? 3. En boca cerrada no entran moscas. Tener discreção, prudência, sensatez. Ou seja, em boca fechada não entra mosca. Seja discreto. Pense, observe, pense antes de dizer. É isso que está querendo, essa expressão está nos dizendo. De acordo? Vamos a seguir. A quien madruga, Dios ayuda. Ser comprometido com suas labores, tareas e ocupações. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Sim? Ou seja, aquela pessoa que é comprometida com o seu trabalho, com as suas tarefas, Deus ajuda. De acordo? Vamos a seguir. 5. En casa de herrero, cuchillo de palo. Una paradoja de que faltan determinadas cosas em lugares donde deveriam predominar. Aqui está falando sobre, um paradoxo. Casa de herrero, cuchillo, faca de pau. Querendo dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É um paradoxo, porém, está dizendo que nós devemos nos organizar, que as coisas devem ter seus lugares próprios. De acordo? E a 6. Em todas partes se cuecem habas. Quando há situações difíceis, problemas, desgosto ou malas notícias, isto ocorre por igual em todos os lugares. Em todas as partes vai acontecer problemas, é isso que está dizendo. Não é só com você, não é só você que passa essa situação, todos nós teremos problemas todos os dias. De acordo? Agora vamos conhecer mais expressões, tá? Há muitíssimas, muitos ditados populares. Aqui, echar una mano a alguien, ayudar a alguien, é dizer, echa la mano, me dá uma mão aí, por favor, me ajuda, echa la mano. ¿Acuerdo? Aqui, ser un trozo de pan, ser una persona muy buena y bondosa de corazón.
Sim, eu sou um troço de pan. Uma pessoa boa, coração, bom. Troço é pedaço, né? Um pedaço de pão, por isso não tem como traduzir expressões. Bom, então aqui, atividade 3. Qual dictado é mais adequado para esta situação? Tu compañero de escuela es muy bueno o buena contigo y siempre te ayuda con las actividades. ¿Cómo podrías agradecerle? ¿Cómo le elogiarías? ¿Le dirías? Não esqueça do que a gente estudou, tá? Qual expressão você daria a esse seu amigo que te ajuda nas tarefas, que é seu companheiro? Que expressão você usaria? Essas que nós aprendemos agora. Ok? Espero vocês. Até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, vamos à resposta? O que você diria ao seu colega? Ali está escrito atividade 3, mas é a resposta dessa atividade. O que você diria? Graças, eres um troço de pan. Então, o teu amigo está lá te ajudando, é companheiro, você vai falar isso para ele, que eres um troço de pan. E o que quer dizer? Um bom coração. De acordo? Aqui, outros exemplos. Em um abrir e cerrar de ojos, em um instante. Tá? Em um abrir e cerrar de ojos, alguma coisa pode acontecer. Hacer la vista gorda. Fingir que não se ha visto algo. Fazer vista grossa. Né? Em português é grossa. Em espanhol, eles falam gorda. Tá? Fingir que você não viu. Não estou vendo nada, não aconteceu nada. Aqui, vamos para a atividade 4. Vamos a ler um fragmento de texto que foi trabalhado em Enem 2016. De tal palo, tal astilla. Quando Michael Acuña ingresó en la Academia of Sciences en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Cocinero es cocinero. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios del Mesón Tico en Madrid. Y desde niño, Michael no salía de la cocina. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel al este,
de San José, la capital, pronto se les reunió. Vamos a seguir, vamos a seguir. Cuando Michael Acuña ingresó en la Academia Office Cuisine en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Es que su padre, Manuel y Albita, fueron propietarios en el Mesón Chico de Madrid y desde entonces... Y desde entonces Michael no salía de la cocina. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel a este de San José, la capital pronto se les reunió. Entonces, aquí yo leí 2 veces o mesmo trecho. Vamos a ver aqui. Actividad de tal palo, tal astilha. O título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michael Acuña deve-se ao fato de ele ter... Completa essa frase, tá? Então, vocês vão pensar aqui, ao fato de ele ter de tal palo, tal astilha. O que seria isso de acordo com esse texto que acabamos de ler? De acordo? Eu espero vocês até daqui a pouco. E aí, responderam? Como que eu vou completar essa frase? O que seria de tal palo, tal astilha? Vamos a ver? Convivido desde a infância na culinária da família, tá? De tal palo, tal astilha. A gente pode contextualizar para a língua portuguesa, é tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. De acordo, chicos e chicas? Então, terminamos a nossa aula. O que nós aprendemos? Os usos das variações linguísticas com ditados populares, reflexo cultural de uma comunidade, região, situações em que são usados os ditados populares. Então, hasta la próxima clase.